Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, diga escolhei. Diga escolhei. Me ajuda aí, aumenta a voz. Diz escolhei. Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, obrigado, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém eu e a minha casa, o quê? Serviremos quem? Diga glória a Deus. Essa noite eu quero falar sobre o poder da decisão. Decisão está ligado diretamente ao livre-arbítrio. E o livre-arbítrio foi um poder que Deus deu para o homem. Poder de decidir. Poder de decidir o que quer da vida. De ir, voltar. E decisão é algo poderoso e nós precisamos atentar para isso. Porque tudo que somos hoje, a vida que você está vivendo aqui agora, é resultado de uma decisão. Não, pastor, não vem com esse discurso não, porque eu já falei várias vezes que eu sou vítima do que fizeram comigo. Sou vítima de um abuso, de uma calúnia. Me fofocaram e aí eu me perdi na vida. Me traíram e eu parei nessa peleja. Não. Você hoje não vive resultado por ser vítima, mas por uma decisão. Porque não importa o que aconteceu no teu passado, o que importa é o que você decidiu fazer, ou de que maneira viver a partir do que aconteceu com a tua vida. Os abusos que você sofreu na infância, as traições, as decepções e frustrações, elas não podem jamais definir o teu futuro. Quem define o teu futuro é o que você decide ser ou fazer a partir do que você experimenta. Amém? Tem muita gente que nunca teve um passado de abuso, de frustrações, de traição, estão atolados até o pescoço nas drogas, ou estão tentando se suicidar. E tem outras que têm uma infância miserável, infância de fundo de poço, está de cabeça erguida dizendo glória a Deus, porque eu quero é viver. O que você decide a partir das experiências e oportunidades que você tem é que vai definir o teu futuro. Você está aqui porque você decidiu algo que te trouxe para este lugar. Você está casado hoje porque você decidiu se casar. Está solteiro porque decidiu. Não, pastor, decidiram porque me largaram. Bom, vai que na caminhada você decidiu viver um estilo de vida que não conseguiu segurar o casamento. As decisões que tomamos nos levam, nos afunilam para algum lugar. Eu sei que tem algumas que já estão chegando aos 40, que até hoje não casaram, e que decidiram, pastor, louvado seja Deus, eu decidi não casar, só que não. Eu decidi ficar para titia, tio. Decida pelo certo e você vai ter um resultado, mais cedo ou mais tarde, positivo, amém? Amém? Posso ouvir um aleluia? Aleluia? Deixa eu lembrar a todos aqui da indecisão, da dúvida, da parcialidade do homem que estava em cima do muro. E eu vou contar rápido porque ninguém aguenta mais ouvir, não é? Mas faz parte da pregação. O homem estava em cima do muro. De um lado tinha um monte de anjos, do outro lado tinha um monte de demônios, e ele estava em cima do muro. E os anjos ficavam chamando: pula para cá, desce do muro, vem para o nosso lado. E ele olhando para o outro lado, os demônios estavam de braços cruzados e não chamavam ele para o lado deles. E ele então fica curioso e pergunta para os demônios: por que vocês não estão me chamando como os anjos estão me chamando? E o maioral dos demônios responde: é porque o muro já é nosso. Fica em cima do muro que já está tudo certo. O indeciso já está escravizado. O indeciso, a pessoa que não é indecisa, o apóstolo Tiago já fala que o de duplo ânimo, a pessoa que não se decide na vida, que fica lá, que fica cá, ele nunca prosperará.
Ele é semelhante à onda do mar, que vai, que vem, que vai, que vem, não tem estabilidade. Ou semelhante ao homem que olha o seu rosto no espelho, segundos depois não se lembra de como é o seu nariz. O inconstante nunca prosperará no seu caminho. Precisa haver uma decisão firme, amém? Essa semana eu tive uma experiência poderosa de milagre. Minha avó que me criou, que é a minha mãe, eu chamo minha mãe, eu tenho duas mães, uma em Brasília e outra aqui no Canto do Buriti. Domingo, depois do culto, elas chegou minha mãe e minha tia. Minha mãe veio para fazer uma revisão de marca-passo. E a minha tia, no primeiro dia já pediu para orar por ela. Ora por mim, que eu estou assim meia tonta, estou dando calafrio, eu tenho certeza que eu preciso de oração. E no outro dia ela pediu de novo, e eu esperando o momento de orar por ela. Não orava no momento, que ela sempre me pedia no momento inadequado. O religioso, né, acha que precisa de um momento adequado para orar. Terceiro dia, ela pediu de novo e nada. Eu esqueci e fui levar no aeroporto às 3 da manhã. Quando eu cheguei no aeroporto, estacionei o carro ali, eu lembrei, se a minha tia pediu 3 vezes a oração, eu não fiz por ela. E agora? Eu oro por ela, não oro, oro por ela, não oro, oro por ela, não oro. Aí quando eu estava nessa confusão de ora, não ora, porque já estava na hora de fazer o check-in, peguei aqui o óleo da unção no carro. Falei, tia, a senhora pediu para orar, não orei, vou orar aqui agora, de madrugada. Meti a mão na cabeça dela, passei o óleo e comecei a orar. Terminei. Aí minha avó disse, ora por mim também. Eu orei pela minha avó. Quando eu terminei, tinha um homem em pé do nosso lado, desesperado. Quando eu terminei, ele disse, vocês são daqui? Não, sim, nós somos daqui. Me dá um número de um mecânico aí que você tem, porque o porta-mala do carro travou e eu não consigo tirar as malas do carro. Eu estava chorando. E imediatamente deu o número do mecânico. Só que ele ligou e não conseguiu. Eu fui fazer o check-in com a minha tia lá e tal. Quando terminou, eu vi ele perguntando para o funcionário da Latam se tinha alguém que poderia resolver o problema do carro que estava travado, a porta-mala, e o voo era 5 da manhã. E eu disse, olha, vamos resolver o problema. Ele não conseguiu o mecânico, mas está correndo atrás aqui. E aí eu resolvi ali, despachei minha tia. Quando eu voltei para levar minha avó para a rodoviária às 4 da manhã, que eu fui lá no carro, estava do mesmo jeito. Não tinham conseguido abrir o porta-mala do carro. E tinha a esposa lá com as crianças chorando, o pai desesperado, e o rapaz que ia viajar junto com a esposa estava procurando alguém. Eu disse, não conseguiram? Não conseguimos até agora. Aí eu entrei dentro desse Corolla. Tudo que eu pensei em fazer quando eu cheguei lá, ele já tinha feito. Tirar o banco, veio aqui, abrir uma coisa, abrir outra, né? E eu que tenho muita intimidade com o Corolla, já sabia fazer tudo, né? Só que não. Meu Deus, achei até um celular dele que eu tinha perdido na peleja lá, entreguei para ele. E eu aqui orando o Senhor, e a pastora estava lá do carro, já orando por mim também, intercedendo. E eu sentindo um calor no meu corpo. E a gente sabe quando Deus quer fazer alguma coisa. Aí eu fui lá pro porta-malas. Quando eu cheguei, o homem estava assim, ó, e pelejava aqui, já desesperado. Eu disse, dá aqui essa chave aqui. Quando eu peguei a chave, eu disse, Espírito Santo, entra aqui. Espírito Santo, entra aqui. Quando eu coloquei, fiz assim, o porta-malas abriu. Aleluia! Aleluia! Na hora que o porta-malas abriu, o homem virou as costas e começou a chorar aqui. E a mulher desesperada. O rapaz que ia viajar, ele pôs a mão no rosto e começou a chorar, e as lágrimas descerem. Aí irmão, a gente só é pequeno até a coisa acontecer. Quando o milagre acontece, a gente cresce. Meu amigo, quando eu vi o porta-mala, eu pisquei o olho assim, minha esposa olhou e disse, ela não acreditava, eu não acreditava também. Disse, vai Espírito Santo. Ele fez, mas nem eu estava acreditando daquele jeito. Quando abriu o porta-malas, eu olhei para todo mundo e falei assim, ó, isso aqui é quando a gente vem com o Espírito Santo. Quando a gente vem com o Espírito Santo, ele faz tudo. Eu disse, sou o pastor Zezinho, se precisar de mim. Aí a mulher disse, pois pastor, pois ora por essa viagem. Fez uma roda, o homem estava chorando, vem cá moço, vem chorar aqui na presença de Deus. E eu gritava, meu Deus, abençoa essa viagem. Eu repreendo o diabo que está projetando contra essa viagem, abençoa esse povo. E deixei eles lá e saí. Irmão, o fogo foi tão forte que eu cheguei na rodoviária, ela estava sentindo fluir, não queria falar com ninguém, só sentindo fluir aquele fogo. O milagre foi muito grande, irmão, foi uma coisa tremenda. Eu sei que não foi por nós, foi pela família desesperada. E eu acho que eles eram de Parnaíba, eu não perguntei, mas parecia que eles eram de bem longe. E
Por que eu estou contando isso? Porque eu poderia ter decidido não obedecer à voz do Senhor. Eu poderia estar dado um de covarde. Não, minha tia não lembrou mais, eu não vou orar por ela aqui, porque penso no povo católico, é a minha família. Eu vou quebrando mesmo na força da unção, porque eu poderia ter decidido me acovardar. Eu poderia ter visto o carro lá e feito aquela simples: Senhor, tenha misericórdia, ajuda esse povo. Não, eu fui lá, eu meti a mão na massa, eu fui fazer alguma coisa, eu me expus e me coloquei no ambiente para Deus usar a minha vida. Nós precisamos decidir pelo certo. Se queremos ser usados por Deus, se queremos que Deus faça alguma coisa, precisamos dar o nosso passo. Jesus fala: vinde a mim, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou dar alívio, mas venha a mim, tome uma atitude, decida. Irmão, a decisão é uma virtude que Deus deu para o ser humano. O animal não pode decidir. O animal faz tudo por instinto. Ele não tem consciência do que ele está fazendo. Nós não somos animais, somos pessoas que temos raciocínios. E o Espírito Santo quer nos guiar para tomar as decisões certas na nossa vida, para a glória de Deus. Eu falei aqui do que aconteceu lá em Curimatá. Falei no domingo que eu preguei, que eu cheguei. Uma mulher que estava num culto lá e o pastor pregando, e os irmãos contando lá, tinha acontecido naqueles dias, na semana que eu estava lá. O pastor pregando sobre o perdão, e a mulher falou: olha, eu não perdoo meu marido por todas as traições dele, eu não perdoo. E o pastor falou sobre o perdão, e ela disse: eu não perdoo, eu prefiro ir para o inferno, mas não perdoo meu marido. O que é isso senão uma decisão? E ele disse, o pastor disse: então volta aqui na segunda-feira que eu quero conversar mais com a senhora. E ela falou: se eu não fizer uma viagem eu volto. Ela não chegou na segunda-feira, porque ela morreu antes da segunda-feira. Agora tu imagina a mulher morrer decidida que não perdoaria o seu marido e preferia ir para o inferno. Para onde foi essa mulher? É você que está dizendo. Eu me lembro do missionário Tony, pastor Tony, que veio pregar aqui em julho, nosso pastor em Piripiri. Quando ele chegou de Minas Gerais, em Curimatá, ele fez um apelo na pregação, e tinha uma mulher lá, uma jovem senhora, bonita, e ele liberou uma palavra para ela: entrega a tua vida para Jesus, ele está te chamando, é hoje, agora. Ela disse: eu vou fazer uma viagem, depois ela disse: eu vou primeiro resolver umas coisas, depois eu me entrego para Jesus. E ela foi visitar o ex-marido em Brasília. Ele matou ela e se matou. Eu estava em Avelino Lopes em 2001, morando lá como missionário. Um dia, terça-feira, 4 da manhã, eu acordei, minha esposa também, com o som de 4 tiros de revólver. Quando foi de manhã, nós fomos lá e soubemos a história. Uma moça estava na igreja do pastor Adi, um pastor nosso lá que eu preguei esses dias lá. E ele fez o apelo, mirou para ela, estava no meio do povo. Ele mirou para ela: filha, entrega a tua vida para Jesus hoje. Ela disse: não, eu vou resolver umas coisas essa semana, na próxima semana eu venho e me entregue. Não, se entregue hoje, ele está chamando você hoje. Não. Isso foi no domingo. Na terça-feira, de madrugada, o ex-namorado dela, porque ela não queria mais, ele surtou, foi lá, quebrou a porta e matou ela. Cuidado quando você é conclamado por Deus a tomar uma decisão, porque geralmente Deus está querendo livrar de algo pior. O que você decide vai definir o teu amanhã. Como você decide lidar com as adversidades da vida vai definir quem você será amanhã, e o que você vai fazer amanhã, e como estará vivendo amanhã. Josué faz um apelo para o povo, porque Josué participou do tempo em que o povo estava escravo no deserto, no Egito. Josué viu o resultado de todos aqueles que foram idólatras, que murmuraram, que deram trabalho, e que a terra engoliu a vida deles. Baseado em todas essas experiências, Josué clama ao povo: decidi hoje, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses de vossos pais
que tiveram o resultado que tiveram, ou se é o Senhor vosso Deus. Mas ele diz: eu escolhi hoje, decida hoje. Diga comigo: hoje. Diga: não é amanhã não, é hoje. Quanto mais rápido decidir, mais próximo você fica do resultado que você precisa ter para a sua vida. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Deus fala muito de decisões na Bíblia. Uma delas está em Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse versículo não se refere de uma decisão, a uma decisão que eu posso tomar hoje. Esse texto se refere a uma decisão que o próprio Deus tomará. Decisões essas baseadas no estilo de vida que cada um viveu. Isso aqui é o juízo final. É quando Deus vai reunir os povos e o Senhor vai julgar cada um, e Jesus vai começar a separar os homens uns dos outros, os seres humanos uns dos outros, como se separa os bodes das ovelhas. E será um dia de muita alegria para muita gente, mas um dia de desespero para muitos outros. Esse tipo de decisão que se refere Joel, não é o tipo de decisão que o Senhor nos dá para tomar hoje. Porque tem decisão que eu tomo baseado no resultado de algo. Eu simplesmente bato martelo, porque o resultado já iria ser aquilo. Por exemplo, quem vive na vida de impiedade, contra Deus, desviado dos caminhos do Senhor, é certeza, certamente irá para o lago de fogo. E a Bíblia diz que essas pessoas passarão pelo julgamento, e o Senhor exporá, existe? O Senhor vai expor as obras de cada um, para quando mostrar as obras de cada um, que cada um olhar para o que viveu, para as decisões que tomaram e tomou, o Senhor simplesmente vai bater martelo. Não sou eu que estou julgando, a palavra que eu vos preguei julga vocês. E se vocês não têm um nome escrito no livro da vida, lago de fogo. É uma decisão que o Senhor vai tomar de fazer por algo que já tem um resultado. Ele não pode alterar. É como eu ouvi aqui na pregação de formatura aqui do nosso mestre José Newton. Eu falei que eu já ouvi muitas pregações em formatura, mas como essa de segunda-feira eu nunca tinha ouvido. Foi demais. E foi falado algo muito forte. Vocês estão aí tudo, rapaz, perderam. E achei que foi bom. Não vieram. Mas também não foram convidados, não era formatura. Então foi falado sobre isso, que Jesus, como advogado, pode alterar alguma coisa, porque Ele intercede por nós justamente para alterar alguma coisa na nossa vida, para nos fazer escapar da condenação. Mas quando Ele vier como juiz, Ele não vai poder alterar nada, porque nós vamos experimentar o resultado das nossas decisões. E como juiz, Ele vai simplesmente bater martelo e vai condenar. Jesus hoje é o nosso advogado, para nos ajudar a decidir pelas coisas certas, mas um dia Ele mesmo vai nos julgar, e não terá compaixão, Ele não terá como nos aliviar. Por isso que o próprio Jesus fala, e isso é duro para os humanistas, quando os humanistas escutam isso, quando aqueles que estão se aderindo à teologia universalista. Pastor, qual é a teologia universalista? É a teologia que dá a ideia de que Deus não vai julgar ninguém, que Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é amor. No final das contas, todo mundo vai ser salvo, até o diabo vai ser salvo. Isso é uma mentira do diabo. Então é duro para os humanistas e da teologia universalista receber e engolir essa palavra de Jesus. Mas Ele vai dizer para muitos me dirão naquele dia, Ele disse: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos maravilhas. Eu ia para a igreja, eu servia, eu fazia, eu evangelizava, profetizava, eu até expulsei demônio. E Ele vai dizer: e eu vos direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É
duro olhar para aquele cuja essência é amor. É duro olhar para Jesus, Ele que mesmo veio morrer por nós na cruz, que veio expressar amor, que veio nos resgatar. O mesmo que nos salva é o mesmo que vai lançar alguns para o lago de fogo. É duro? É, mas é a realidade. E Ele te ama tanto que Ele deu para você um pastor que grite no teu pé do ouvido para te alertar e alertar a si mesmo. Porque no barco que você está remando também estou. Pau que canta para Chico, dá na cabeça de Francisco também. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Todo mundo vai no mesmo barco. Todos nós precisamos decidir pela coisa certa, senão, pimba. Agora, apesar dessa palavra de Joel dizer e deixar claro que essa decisão é uma decisão que o próprio Senhor vai tomar baseado naquilo que nós vamos estar vivendo, Jesus nos mostra um estilo de vida diferente. Jesus diz que hoje nós podemos decidir não sermos julgados no juízo final. Jesus fala assim, ó: aquele que crê no Filho não será julgado. Entregar a vida para Jesus é uma coisa tão boa que nos livra do próprio julgamento vindouro. E aí Jesus fala em Lucas capítulo 13, versículo 22, ele diz assim, ó, Lucas 13, 22: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos. Na tradução corrigida tem como você colocar só corrigida aí? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tem não, né? Na tradução corrigida diz assim, ó: porfiai. Diga porfiai. Diga porfia. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A palavra porfia significa persistência, insistência, perseverança, disputa. Quando Jesus fala que o reino é tomado à força e somente os violentos tomam posse do reino, está falando de porfiar, está falando de você tomar uma decisão carregada de insistência, carregada de perseverança, carregada de uma competição, se possível for. Eu vou provar para a minha carne que é possível que eu me submeta totalmente ao reino de Deus. Jesus diz: porfiai, entrai, decida com insistência a entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, mas não vão conseguir. Tem 100 pessoas num ambiente como este, todas elas estão tentando entrar pela porta estreita, sim ou não? Sim ou não? Porque se tiver alguém, meu amigo, que está no lugar como este, que não oferece mão na sua cabeça, se tiver alguém no lugar como este, disfarçado, só para preencher protocolo, e não quer coisa nenhuma com Deus, meu irmão, você não passa de um caburé, ou de uma caburéa, uma coruja, porque não é possível que você está perdendo tempo. Poderia estar em casa, sossegado, assistindo televisão, porque é isso que a carne quer, no conforto, ou fazendo qualquer outra coisa. Ao invés de estar lá, você decidiu vir para este lugar para não fazer nada, para simplesmente fazer desse ambiente um ambiente qualquer. Eu tenho certeza que todos que estão aqui estão tentando entrar na porta estreita, estão lutando por entrar na porta estreita. Mas o que ocorre? O que ocorrerá é que muitos vão conseguir entrar
e outros não. Porque é uma decisão carregada de persistência. Todo dia eu decido entregar minha vida para Jesus. Todo dia eu decido que eu não vou reinar, que eu não vou comandar a minha vida, mas que eu vou dar a Ele o direito de comandar a minha vida, o senhorio da minha vida. Todos os dias eu me ajoelho e peço perdão pelos meus pecados, e peço que o Senhor me transforme de dentro para fora. Todos os dias eu digo: Senhor, me converte, e eu me converterei a Ti, como orava Jeremias. Todos os dias eu digo: Deus, me ajuda a carregar minha cruz, me dê força para dizer não às tentações, me livre da tentação, porque eu não posso me livrar, só o Senhor pode me livrar. Todos os dias eu me converto mais um pouco, todos os dias eu dou manutenção na minha fé, todos os dias eu estou decidindo permanecer nos pés de Jesus, porque senão eu não vou conseguir ficar de pé nem na presença de Deus e nem na presença dos homens. Como dizia Leonardo Ravenhill, uma das fontes mais poderosas de avivamento, de motivação para avivamento, ele dizia: o pregador que anda em pé se prostra diante do povo, mas o pregador que anda prostrado diante de Deus, ele continua de pé diante do povo. O que isso quer dizer? Pregador que não está prostrado diante do Senhor é manipulado pelo povo, prega o que o povo quer, a igreja manipula. E tem igrejas aí que, quando não gosta do pastor, ela mesma, ela tira, mete o pé no pastor e manda o pastor embora. Pastores que estão em pé diante de Deus estão prostrados diante das pessoas. Pastores que não pastoreiam o rebanho, mas são pastoreados pelo próprio rebanho. Mas pastores, líderes que estão aos pés do Senhor, jamais se prostrarão diante de homens que querem manipular a fé e a decisão deles. Líderes que estão prostrados diante do Senhor, morrendo para Deus todos os dias, são líderes que jamais vão abrir mão da verdade, ainda que para isso o maior e melhor dizimista da igreja vá embora e perca a igreja, perca tudo. Ele jamais se prostrará diante das pessoas. Por quê? Porque ele está prostrado diante de Deus. Ele morre para si todos os dias, portanto o próprio Espírito de Deus o ergue e o faz se manter de pé diante das insinuações do diabo. Tem pastores, principalmente na Europa, que já estão concordando com casamento homossexual, que estão concordando com um monte de coisa que a Bíblia contradiz, mas eles precisam concordar, porque todo mundo está sendo levado para isso, e eles precisam se manter no ambiente como pastores. Meu irmão, a nossa oração é por um avivamento no Brasil, e que Deus estabeleça governo no Brasil, que Deus realmente faça uma reviravolta. E se isso não acontecer e vier uma perseguição no Brasil, for obrigado pastor casar homossexual, te prepare para ir levar um pratinho de arroz e feijão para o pastor lá na cadeia, e para vocês fazerem cesta básica e continuar sustentando a família do pastor. Porque se for para ficar nesse púlpito em pé, casando homossexual aqui, eu prefiro a cadeia. Se for para entrar no ecumenismo e me misturar com o mundo, eu volto para as bandas, eu volto a tocar festa para as pessoas farrearem e se prostituírem. Então tem que haver uma decisão no coração. Porfiai, decida a ser. Para de ser Maria, vai com as outras. Desculpa as Maria, para de ser um Zé, vai com os outros. Qual é a sua decisão? A decisão de Josué, ela é muito clara. Se vocês quiserem servir outros deuses, tudo bem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão é por servir a Deus. Por que Josué fala servir a Deus? Porque, meu irmão,
Ninguém pode fugir disso. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a alguma outra coisa, mas você não fica sem servir alguém. Todo mundo serve. Sabe qual é o casamento mais feliz, mais forte? É o casamento que o marido serve a mulher e a mulher serve o marido. Os dois se servem. Acabou. Acabou. Pastor, meu marido me serve de tropeço, aquele infeliz. A decisão de servir à fonte certa é o que nós devemos tomar, porque de qualquer modo alguém tem que servir alguém. O apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 2,19 de um povo que promete liberdade, sendo eles mesmos servos, escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. De quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Tu és servo de alguém. Não pensa que tu és servo de alguém. Os judeus chegaram para Jesus e falaram assim: nós somos livres, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. Jesus fala: quem comete pecado é escravo do pecado. Viu, seus escravos? Acabou-se. Alguém tem que servir alguém. Não existe ninguém livre. O apóstolo Paulo falou: sabe o que? Ei, foste chamado para o evangelho sendo escravo, livre é de Cristo. Foste chamado para o evangelho sendo livre, escravo é de Cristo. Embora Jesus fale assim: ei, não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz seus amigos, vos chamarei amigos. Embora Jesus ensina isso, Paulo se apresenta nas cartas. Aqui quem está escrevendo é Paulo, servo. Essa palavra servo no grego você pode entender das duas maneiras: servo como servente ou como escravo. O que naturalmente acontecia na época era escravo. Quando alguém falava eu sou servo, dizia eu sou escravo. Existiam os escravos que serviam como atitude voluntária, e aqueles que eram comprados mesmo. E a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Quem é evangélico aqui? Levanta a mão. Aí você sai: eu sou livre, graças a Deus, livre do pecado, mas um escravinho de Cristo. Se você tiver essa consciência, é para a tua felicidade. Porque se você acha que porque está na graça, porque a graça me alcançou, a graça me beneficiou, e agora eu posso fazer o que eu quero, esse querer fazer o que quer já pode ser uma escravidão para o pecado, porque a Bíblia diz: não useis a liberdade para dar ocasião à carne, porque quem dá ocasião à carne, liberdade para a carne, se escraviza. Então, como eu vou começar a pregar agora, aleluia, aleluia, diga aleluia para me animar. Amanhã tem vigília, glória. 4 pessoas a quem você pode servir. Eu vou te dar 4 opções. Amém, irmã Joana? 4 opções. Porque dessas 4 você tem que servir uma. 4 pessoas a quem o homem deve servir. Deve decidir servir. Uma delas. A primeira pessoa é a si mesmo. A segunda, o mundo, o sistema do mundo. A terceira, o diabo. E a quarta pessoa, Deus. 4 servidões para quem você deve prestar a sua vida: ou para si mesmo, ou para o mundo, ou para o diabo, ou para Deus. Tem gente que serve a si mesmo, ao mundo, ao diabo, e não a Deus.
E tem gente que serve a si mesmo, ao mundo, ao diabo e a Deus. Tem uma resposta para esses: vomitar-te-ei da minha boca. O que significa servir a si mesmo? Servir a si mesmo é você servir a natureza que está em você. Nós sabemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a capacidade de raciocinar, e o homem foi constituído de corpo, alma e espírito. No começo o homem era um homem espiritual. O homem era tão espiritual que ele conversava com Deus, que ele via Deus, andava com Deus todo dia de tardezinha. E quando Deus mandou ele colocar nome nos animais, ele colocou o nome em todos os animais, e Deus concordou com ele, porque ele era conectado com Deus. Ele colocou o nome na própria esposa, e Deus falou assim: ó, é isso mesmo que eu estava pensando. Porque o homem era um espírito que tinha uma alma e habitava no corpo. Era assim que o homem vivia. Pecado entrou, o homem se separou de Deus, ficou longe de Deus. E a partir do momento que o homem se separou de Deus, ele passou a ser um corpo que possui uma alma e no fundo tem um espírito. Não mudou a constituição, ele continuou sendo da tricotomia. Porém as atitudes do homem passou a ser uma atitude carnal, porque ele passou a viver pelos instintos da sua natureza. Então o homem passou a viver conforme a carne passou a pedir para ele. Então o homem, o ser humano sem Deus, ao longo da história até hoje, vive pelos seus instintos. Os instintos são alimentados diretamente pelos 5 sentidos. Os instintos são alimentados por aquilo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, apalpamos, degustamos. Isso alimenta nossos instintos, os instintos de sobrevivência, de defesa, sexuais. E o ser humano passou a viver assim. E o que é servir a si mesmo? É você viver envolvido em si mesmo, em si mesmado. Por exemplo, a pessoa que vive para si mesmo, serve a si mesmo, é aquele tipo de gente que não consegue dividir o pão com ninguém, briga por um prato de comida. As brigas em casa giram em torno disso que é meu. Você não pode tocar no que é meu. Tem irmãos se matando por causa do terreno que os pais deixaram. Não consegue ajudar o próximo. Não consegue tirar do seu bolso para ajudar quem está precisando mais. Porque ele vive garantindo a sua sobrevivência. Sabe, ele ali vira um Deus para ele. A Bíblia fala de obreiros cujo Deus é o ventre. Não é só aquela pessoa que levanta 4 horas da manhã para comer na geladeira de madrugada e fica obesa e que não pode ver uma carne. Ai meu Deus do céu, tem gente que quando chega lá no restaurante, o pastor Jadiel já fica: meu Deus do céu, vai quebrar o restaurante hoje. Mete o arroz num prato, encarca, bota um pedaço de carne por baixo e bota arroz por cima, depois esconder. Eu nunca fiz isso não, hein? E tem gente que come, depois vai lá fora, mete o dedo na goela, vomita para depois comer de novo. No rodízio, porque já que ele pagou, ele tem que comer muito. Tem gente que vai para uma festa de aniversário, come, e fica caçando, dá uma vasilhinha, dá sacolinha para levar para casa. E sai com os bolsos tudo cheio de bolo, salgadinho. Só os pastores podem fazer isso. Porque a gente chega na festa, aí o povo chega: pastora, leva, pastora. É uma coisa. Se eu sair pela porta com um bolinho na mão, não vai lembrar da pregação e dizer que eu estou fazendo a mesma coisa não. Mas tem gente que vai comendo aqui: meu Deus, o meu bichinho ficou lá em casa, meus cachorros ficaram em casa, meu marido ficou lá em casa. Tem gente que quando vai convidar, não convida fulano não, que a comida não dá não. Aí vai por família. Se for convidar a família do pastor de Assis, despede metade dos convidados. Não é porque comem muito não, é porque é muita gente que come muito. Pelo menos o Lucas, né?
Voltando aqui. Volta para cá para a pregação. Viver para si mesmo é pensar no ventre. Viver para si mesmo é viver pelo instinto sexual. Tem gente que é tão desesperado por essa questão, é tão dominado pela vida sexual, que não consegue ter paz, não consegue viver em paz. Tem homem que vive tão depravado, que ele é igual o cachorro caçando tatu. Ele tem que achar um bumbum para ficar vendo, ele tem que achar uma mulher pelada, ele tem que ter um monte de vídeo no celular dele, ele tem que ver pornografia, porque ele vive fissurado por isso. Tem mulher que é tão carnal sexualmente, tão carente, que ela assiste novela porque gosta de ouvir aquele somebody love, que ela gosta de ficar conversando. Mulher casada que tem amizade com homem solteiro. Ei, rapaz, ei, mulher, casou, teu amigo é teu marido. Esse negócio de mulher ficar com amizade com homem solteiro ou com outros homens casados, não, peraí, limite as coisas. Ei, você que é solteiro, se eu souber que tem um solteiro aqui na igreja que gosta de conversar com mulher casada, eu vou botar na cadeia. Ou então eu vou lá com o marido, vamos pegar um chicote, vamos bater nele. Homem solteiro não tem conversinha com mulher casada, não tem amizade com mulher casada. Porque vai que o marido é um borocochô, ela está carente, e o que o cara fala é uma tentação para ela. Homem solteiro tem amizade com homem solteiro. Também homem solteiro. Pastor, então nós solteiros é com as meninas solteiras, pastor? É não. As solteiras, elas são amigas das solteiras. Os solteiros dos solteiros. Vai dormir junto com o solteiro lá na casa dele. Quer pra você aprender com ele. Como é que você faz para vencer a tentação da carne? Rapaz, eu durmo pelado. E como é que é isso? Eu durmo pelado num cimento frio. Passa a noite toda matando a carne. Eu boto um monte de pedra lá do morro aqui, eu durmo em cima, que é para matar a carne. Que é para não lembrar para não sonhar com mulher. Porque tem gente que diz, não, até hora, meu Deus, o Senhor sabe que eu estou, Senhor, eu estou na flor, eu estou aqui, os hormônios, Senhor, eu preciso fazer sexo, mas não tenho, não posso, não sou casado. Então, Senhor, me ajuda pelo menos a sonhar, um sonhozinho, aí eu me alivio, Senhor, eu já acordo brando. Sabia que sonhar fazendo sexo, se tu sonhar fazendo sexo com alguém que não é tua esposa, se você é solteiro, pode pedir perdão para Deus, expulsar esse demônio, porque é pecado. Pastor, tem gente que não, é um alívio de Deus. Alívio? Você está tão desesperado que o diabo está conseguindo botar uma mulher lá na tua cama, no teu sonho. A Bíblia diz que quando os sacerdotes, o sumo sacerdote, chegava o dia daquele sumo sacerdote entrar no santo dos santos para oferecer orações e sacrifícios pelo povo de Israel, ele não podia dormir naquela noite. E por que ele não podia dormir? Para não correr o risco de sonhar sonhos sujos. Então ele ficava acordado a noite inteira, e os outros sacerdotes ficavam ali conversando com ele, lendo a lei para ele não correr o risco de dormir e sonhar e contaminar sua alma. Ele tinha que entrar puro no santo dos santos. Aí tu vem dizer para mim que sonhar com algumas coisas para aliviar é de Deus? Que Deus é esse? Santidade no corpo. Mas tem gente que é tão desesperado, que vive por instinto sexual. Tem homem, tem ser humano. Eu vou falar com mulher também, que eu já vi cada coisa, tem cada coisa. A gente pensa que as mulheres são tranquilas em relação a isso, mas não são. Todo mundo passa por luta. Todo mundo é perseguido pelo diabo, porque o pecado está em todo mundo. Por que tem mulher que se envolve com mulher? Por causa do pecado. Então tem gente que vive nos instintos sexuais, que é tão terrível, que as atitudes e a conduta dessa pessoa não difere de um animal. Um crente, homem de negócios, estava numa reunião, numa festa de empresários, e ele estava na festa de empresários, e os empresários tudo ímpio, e ele crente. E na festa
todo mundo tomando bebida alcoólica, tomando uísque, tomando cerveja e cachaça, e ele tomando suco. E os amigos chegavam para ele, caçoavam dele: rapaz, você é desconectado, faz isso não, viva. Aí ele estava sentado com um amigo na mesa, aí passou uma mulher bonita, e o cara falou um monte de coisa. Rapaz, uma mulher dessa e tudo. Aí ele olhou pro crente e perguntou: rapaz, tu não gosta de mulher não? Ele disse: gosto, eu gosto da minha que ficou lá em casa. Rapaz, mas como é que você aguenta uma mulherão dessa que tu não pega? Todo mundo aqui com as amantes aqui, você não pega nenhuma. Ele disse: se eu domino o meu instinto, faço apenas o que quero, mas se dominado por ele, serei semelhante ao cão que sai atrás da primeira cadela no cio. O mundo vive como cachorro, os homens sem Deus vivem como cães, as mulheres como cadelas. Quantas vezes eu fui aconselhar jovens namorando com meninas do mundo e meninas de dentro de igreja que não são crentes direito, e os caras decidindo abrir mão do namoro, abrir mão, querendo largar o namoro, desistir, porque ele chega e diz: pastor, eu quero ser santo, mas a menina é uma cãozinha, a menina que me assedia. Entra um crente nas faculdades, as gaviões vão para cima, chamando ele de viado, chamando ele de gay, porque ele não quer se envolver sexualmente com elas. A depravação está aí. De maneira que hoje você decidir ser santo, se expor ao ridículo como Cacá, que decidiu guardar a virgindade para o casamento, isso aí é igual nos tempos de Noé, é loucura, é igual nos tempos de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não fomos chamados para viver como o mundo vive, fomos chamados para fazer a diferença. Não viva pelos instintos, não sirva a si mesmo, porque os seus instintos vão pedir um monte de coisa errada. Quem serve a si mesmo vive nos instintos de defesa. Rapaz, mas esse relógio, gente, para o relógio aí. Eu queria pregar hoje, é sério, irmão, é de verdade hoje, é de verdade mesmo. Eu queria pregar mais, porque eu sinto no meu espírito um apelo de Deus para arrancar a igreja para a santidade. Tem dia que eu prego aqui já pedindo para descer do púlpito, eu não aguento mais. Estou pregando forma roxa, eu estou pregando com vontade. Eu queria pegar na tua perna, balançar você de cabeça para baixo assim hoje, de raiva. Tem algumas pessoas aqui que eu queria fazer igual o Hulk fez com Loki, pegar nas pernas e pá, pá, amassar todo para ver se converte direito. Quando uma pessoa tem dificuldade de perdoar, é porque ela está vivendo pelo instinto de defesa. Ela se blinda, ela está servindo a si mesmo. Porque quando você está ressentido, quando você está com ressentimentos, dependendo do grau de sentimento, você curte. Tem gente que curte. Você fala: perdoa, eu não consigo, eu não posso, é muito forte. Ela está curtindo aquele sentimento, ela está servindo a si mesma. Como é que eu vou abrir mão desse sentimento? Daqui a pouco eu fiquei no prejuízo, eu não vou sentir mais raiva dela. Ela gosta de ter raiva do outro, é uma segurança para ela. Ela se blinda: eu não vou perdoar. É servir a si mesmo. Não pedir perdão porque vai ter que ser humilde, é servir a si mesmo. Viver ressentido de coisas do passado. Quem vive de ressentimento está preso ao passado, não desfruta do presente e compromete o futuro. Tem gente que passa 10 anos, não dá um passo de crescimento espiritual na sua vida, porque existe um parasita comendo, matando os galhos da sua vida, para não frutificar, que é o ressentimento. A maior janela para o diabo entrar numa pessoa é o ressentimento.
Porque o ressentimento é um veneno do próprio diabo. A essência do diabo é ódio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quem vive para si mesmo está incluso lá em Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é servir a si mesmo. Servir ao mundo significa você estar conectado no mundo. Servir ao mundo, estar conectado no mundo. Aquele tipo de gente que sente que está em prejuízo por não estar vivendo o que os seus amigos estão vivendo. Os meus amigos estão nos bares, eu tenho que ir para lá. Os meus amigos foram fazer uma viagem. Nessa viagem vai ter prostituição, vai ter bebedeira, mas eu queria estar lá, porque são os meus amigos, eles estão desfrutando de algo que eu não estou desfrutando. A necessidade de estar vivendo a mesma coisa do mundo. O cara gosta de um jogador de futebol, aí o cara amputa a mão, aí eu preciso amputar minha mão também. O cara raspa a cabeça, vou raspar. O cara tem uma certa estabilidade financeira, aí ele começa. Os amigos da mesma média dele começaram tudo a usar um carro, começaram a usar o último Honda Civic, o último Corolla, o último... Não, eu preciso. Não tem necessidade nenhuma de trocar de carro, mas eu preciso, porque os meus amigos, isso é servir ao mundo, irmão. Meu Deus, eu estou indo para a igreja, eu estou sem roupa. Eu queria que aquela roupa que todo mundo está usando da novela. Eu acho muito massa quando eu vejo uma mulher desconectada. Quando todo mundo está usando curto e ela está usando comprido. Quando todo mundo está apertadinho, ela está de boa. Significa que ela não é escrava do mundo. Estou falando para você viver igual nos tempos das judias, não. Mas você não pode ser escravo do mundo. A moda não pode ditar o teu estilo de vida. Quem dita o teu estilo de vida é a palavra de Deus, amém? A decência e a ordem. Todo mundo está celebrando os bíceps, as mulheres tirando foto com os músculos, coxa igual coxa de homem jogador de futebol, os músculos. Rapaz, tem um tipo de mulher aí que eu vou dizer, se eu fosse solteiro, tivesse casado com uma, não casava não. Sou doido? A mulher com um músculo aqui, meu amigo, dá uma no queixo. As mulheres que estão deixando de ter o corpo arredondadinho como Deus planejou para ela, estão se musculando, celebrando. Por quê? Porque afinal de contas está na moda. Aí tem gente que está indo para a academia, não é por causa da saúde, para baixar a pança. E gente, encontra aí uma academia só de homem, que eu vou com vocês, por causa de vocês, não de mim, que eu estou esbelto. Mas os caras, eu tenho que ir para a academia para manter aqui e tal, tudo. Aí eles vão lá para o sistema do mundo, que o mundo está dizendo que se ele não se mantém, e ela também. Aí está lá a mulher, tem que ir para a academia. Quando chega lá, o marido ficou com a bola desse tamanho, a melancia desse tamanho aqui na frente, as canelas dessa finura. Lá, ô mulher, faz arroz aí, ó, farofa aí, mulher. Aí ela vai lá para a academia, aí está o cara lá, ó, na frente dela. Ou o cara deixa a mulher, que só dorme com a blusa do deputado de bigode, as banhas lá por lá. Quando chega lá, na academia ele está lá, aí o diabo manda aquela que é a Carla Pérez, como diz aquele pregador, era a Carla Pérez. Ela vai lá para frente dele, está aqui, ela vai lá para frente dele, pega aquele negócio, põe aqui no ombro e vai aqui, ó, na frente dele aqui, ó. Aí o cara vai, louvado seja Deus. Você já está com um cão dentro de você, rapaz. Porque o cara que disser que passa meia hora vendo aquele movimento daquela mulher, não, e aquelas que depois vira a frente e começa com as pernas. E o cara diz que chega em casa, não está lembrando de nada, não foi excitado, ele não foi prejudicado. Meu irmão, vem aqui que eu vou botar a mão na tua cabeça e expulsar esse demônio de gay, porque tu não pode ser homem.
O cara que vê uma mulher fazendo trejeitos e não se sente atraído. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês podem ir para a academia que vocês quiserem, mas se você me dissesse que você saiu, ficou meia hora no meio, tá cheio de mulher lá, pastor, deixa eu fazer uma oração aqui, deixa eu colocar a mão na tua cabeça aqui, pastor. Na minha tu não coloca não, porque eu tenho certeza que tu está vindo com a alma contaminada. Você não vedou os olhos. E Jesus fala aqui, ó, lâmpada do corpo são os olhos. Se seus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Se a luz que em ti for treva, quão densas são essas trevas. Agora preste atenção. Isso vale para quem fica nas academias vendo, para quem vê pornografia, para quem fica celebrando o corpo alheio, que não é da sua esposa ou do seu esposo. Preste atenção. Olho mau não é apenas aquele olhar sagaz, não. O olhar mau significa para o que você está olhando. Sabe o que Davi dizia? Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Sabe o que Jó disse? Fiz uma aliança com os meus olhos, como os fixaria numa virgem, numa donzela? Se você é um celebrante do corpo das mulheres e pensa que Deus não está te vendo, e se você é mulher que é mais atraída pelos ouvidos, fica se entregando a conversas moles para te fazer ter desejos que não são santos, você está ruinha, viu? Você pode passar pelo fogo do maçarico, porque tem coisa feia aí. Tem gente que tem demônio até debaixo das unhas, até debaixo, se espremer, se arrancar a unha, vê um demônio pendurado, do tanto que está se deixando envolver com as coisas do mundo. Jesus falou assim na oração: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal, porque eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Ei, crente, você não é do mundo não. Você pode viver nesse mundo sem se envolver com ele. Você pode viver nesse mundo sem ser escravo do mundo. Não sirva ao mundo. Não sirva ao mundo. Quem diz amém? Amém. Você não precisa servir ao mundo. Não precisa. Porque a Bíblia diz: se passares pelo fogo não te queimarás, se passares pelas águas não te submergirão. Nós temos que ser o povo que é capaz de conviver e passar pelo mundo sem se queimar, sem se contaminar. Amém? 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, você ama o mundo? É por isso que você é frio. Você se envolve tanto com o mundo que quando você vai procurar dentro de você um desejo por Deus, não encontra, porque você ama tanto o mundo que o amor do Pai não está em você. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo, não sirva o mundo, não sirva a si mesmo. A terceira pessoa seria ao diabo. Tem gente que decide servir ao diabo mesmo, de verdade. Paulo diz assim em 2 Coríntios 11:14: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A Bíblia está falando aqui sobre ministros do diabo, seus ministros. A palavra ministro no grego vem de servo, diaconia. O diabo tem seus diáconos, o diabo tem seus ministros. E quando é que uma pessoa decide servir o diabo? Quando ela decide diretamente servir e promover o reino do diabo. Ou seja, por exemplo, uma pessoa viciada em droga, ela serve ao diabo indiretamente, mas não diretamente. Ela é uma escrava do diabo. Quando é que ela começa a servir ao diabo? Quando ela vai traficar drogas. Então, além de ser escrava, ela serve porque ela promove o crescimento do reino do diabo. O alcoólatra é escravo. Vender bebida
é servir ao diabo. Um idólatra, escravo, vender santos ou promover festas de festas idólatras, servir ao diabo. Uma pessoa que decidiu matar é servo do diabo, porque o diabo é quem veio para matar, roubar e destruir. Alguém foi me corrigir isso quando eu falei de matar, roubar e destruir. Está lá no Facebook. Não, pastor, isso se refere aos pastores, mercenários, uma coisa assim. Não. Quando Jesus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, não está se referindo aos mercenários pastores. Está falando que os mercenários que não são pastores, quando vê o lobo, foge. Quem é o lobo? Quem é o lobo? Quem é que destrói as ovelhas? Não é o mercenário. O mercenário é pago para cuidar das ovelhas junto com o pastor. Quem destrói as ovelhas são os lobos. E lobo é figura do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando a pessoa decide, porque tem sensibilidade, é médium, como disseram, e vai lá para o centro de ocultismo para receber espíritos e fazer trabalhos, ela está sendo agente do diabo. Aquela feiticeira lá do capítulo 15 de Atos, que o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela, ela servia a comunidade, dava lucro, era serva do diabo. E aqueles que decidem viver na vida na mentira, a Bíblia diz que são filhos do diabo. Josué disse: eu, porém, em minha casa serviremos a Deus, serviremos ao Senhor. Não sirva a você mesmo, não sirva ao mundo, não sirva ao diabo, sirva a Deus. Porque tem gente que serve a si, serve ao mundo e serve ao diabo. Uma coisa está ligada à outra. E o Senhor diz: aquele que não abrir mão da sua própria vida não é digno de mim. Essa é noite de decisão. Uma simples decisão que você toma aqui hoje pode definir a tua noite de hoje, pode definir o teu amanhã. Se você decidir servir a Deus de verdade, você que já está servindo, melhorar, e você que não está servindo ainda, decidir servir a Deus, eu garanto pela palavra de Deus que daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, a tua história será outra, totalmente outra. É igual uma bússola. O navio, quando sai daqui, se ele desviar 1 centímetro da rota, no final ele vai estar centenas de quilômetros de diferença. A tua decisão tem que ser decisão certa para chegar no alvo certo. Servir a Deus, decidir servir a Deus, é a decisão mais acertada que nós podemos ter na vida. Fique de pé. Eu não vou chamar você aqui na frente. Eu quero te dar a total responsabilidade, como Josué fez com o povo de Israel. Ele disse assim: ei, se vocês querem servir outros deuses, fiquem à vontade. A decisão que eu tomo é que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Você decide quem você vai servir. Eu sei que não estamos nesse contexto, porque todo mundo que está aqui não está servindo a outros deuses, já está servindo ao Deus verdadeiro, amém? O meu apelo para você é melhorar em algumas áreas da sua vida, porque às vezes você está servindo em algumas áreas e está confortável achando que já está bom. Ei, decidiu parar de mentir? Pare de roubar também. Decidiu parar de xingar? Pare de falar mal dos outros também. Decidiu não olhar para coisas impuras? Pare de pensar também, ou de desejar. Decidiu que não vai mais em festa, não vai também mais nos bares, não vai nos ambientes de idolatria. Decidiu que não vai mais trair a esposa ou o esposo? Amém.
decida também que vai amá-la. Não é só deixar de trair, porque tem marido que deixa de trair a esposa, mas por outro lado, não é respeitoso com ela, não é carinhoso, não ama, não faz ela se sentir amada. E daí diz assim: ah, mulher, eu já mudei, eu já deixei de ir para as farras, eu já deixei das gandaias, não é suficiente? Ah, você está em casa com ela, mas para ela parece que você está nas festas. Não adianta também ficar em casa e dizer: oh, meu querido está nas festas, oh, aquela festa, oh, o gavião do forró vai estar aí, oh, safadão. Safado é tu, rapaz. Bora parar. Não adianta ficar em casa e a mulher perceber que o coração está lá fora. Então parou de trair, parou de fazer outras coisas, completa isso amando, preenchendo. Eu parei de gastar com jogos, não basta. O que você gastava com jogos, bota comida dentro de casa, enche a geladeira. As mulheres dizem amém. Parece que eu estou pregando só para os homens. Parou de gastar com jogos, com coisas erradas lá. Bora ajeitar a casinha, a pagar a prestação de uma casa, sou infeliz. Feito eu, não tenho uma casa para morar. Então sempre tem uma área a ser melhorada. Decida hoje melhorar a sua vida. Amém? Amém? Às vezes o cara percebeu que o relacionamento estava errado. Pastor, eu estava entrando na igreja, estava me relacionando. O homem só queria me levar para as festas, para as farras, queria me levar para os motéis. Aí eu larguei ele de mão. Um mês depois se envolveu com outro. Oxi, que história é essa? Você decide fazer uma coisa certa, continue decidindo pelo certo. Não se envolva com quem vai te levar para o pecado. O que você decide hoje, irmão? O que você decide hoje vai definir se amanhã tu vai passar a mão na cabeça lamentando, ou se você vai levantar as mãos para o céu celebrando. Toma uma decisão. Eu queria que você fechasse seus olhos, porque eu sei que todos nós, eu já tive minha sabatina lá em casa. Eu disse: Deus, para pregar essa palavra aqui eu preciso dar uma checada na minha vida. Em que área eu preciso decidir? Coisas que eu preciso melhorar. Então eu quero te dar essa oportunidade. Aí onde você está, se você é alguém que tem feito algumas coisas e você sabe claramente que desagrada a Deus, começa agora a decidir pelo certo. Decida pela coisa certa. Decida abrir mão do pecado. Decida abrir mão daquilo que está sendo um parasita na sua vida. Decida, vamos, ore. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja diante de ti. Cada um que veio aqui, veio porque decidiu vir, decidiu chegar neste lugar aqui hoje. E daqui a pouco nós vamos tomar uma decisão de não ficar aqui. Nós vamos embora para casa. E daqui a pouco nós vamos decidir se vamos dormir tarde, se vamos dormir cedo. E depois nós vamos amanhecer o dia e vamos decidir se vamos levantar na doida, ou se vamos orar primeiro, ou se o que vamos fazer. A vida é de decisão. E eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor ajude a cada um aqui a tomar a decisão certa hoje. Cada um, Senhor, tomar a decisão certa. A decisão certa, que vai fazer com que haja segurança no futuro, que haja alegria no futuro, que não haja prejuízo, que não haja arrependimento para querer voltar atrás. Ajuda teu povo a decidir pelo certo. E a tua palavra diz que o certo é servir ao Senhor. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai querido, e baseado no coração faminto, no coração sedento desse povo, eu também como pastor decido que eu e a minha congregação, eu e esta igreja, eu e este rebanho que o Senhor tem me dado, serviremos ao Senhor. Portanto, Satanás, tira as patas dessas famílias, tira as tuas patas, diabo. Toda ação do diabo em alguma vida aqui eu quebro agora. Eu quebro as ataduras do diabo, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de maldições hereditárias, toda obra do inferno que tem levado alguém aqui a viver uma vida de escravidão, servindo a si mesmo, servindo ao mundo e ao diabo. Eu ordeno: solta essa vida, diabo, solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca essa natureza, toca esse homem, essa mulher,
para que não haja, Senhor, uma escravidão de si mesmo, mas que haja, meu Pai, uma decisão para servir ao Senhor. Pai, liberta qualquer um que está sendo influenciado pelo mundo, pelas modas, pelo sistema corrupto do mundo. Senhor, em nome de Jesus, liberta do sistema do mundo, porque aqui ninguém tem que servir ao mundo, temos que servir ao Senhor. Meu Deus, toda escravidão ao diabo, toda pessoa que vive opressa, toda pessoa que aqui vive uma vida promovendo coisas para o diabo, liberta agora, que esse demônio seja desfeito agora nas suas forças, que o diabo caia por terra agora em nome de Jesus, meu Deus. Que haja libertação, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu declaro que toda obra do diabo em alguma vida, no casamento, na família, na criação dos filhos, toda obra do diabo seja quebrada agora, em nome de Cristo Jesus. Nós decidimos, Pai, te servir. Decidimos te servir com um coração puro, te buscar de todo o nosso coração. Decidimos que não vamos servir aos deuses dos amorreus, não vamos servir aos deuses estranhos, às imagens, esculturas, não vamos servir a padroeira de Fátima, de São Benedito, de Santo Antônio, nem as macumbarias. Não vamos servir, ó Deus, nenhuma tradição pecaminosa. Nós decidimos que, como povo piauiense, brasileiro, povo teresinense, povo maranhense, que serviremos ao Senhor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. O único Deus vivo e poderoso, que vai voltar para buscar a sua igreja no arrebatamento. Nós abrimos mão de nós mesmos, abrimos mão do mundo, do diabo, abrimos mão do pecado, para sermos servos apenas de um só, chamado Jesus de Nazaré. Diga: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança de continuar servindo o Senhor, e somente ao Senhor. Eu declaro que renuncio a mim mesmo, o mundo e ao diabo, e que eu e a minha casa serviremos somente a Deus. Continue com os olhos fechados. Se tem alguém aqui que um dia já servia a Deus, mas se desviou, se afastou, e hoje gostaria de voltar a servir a Deus, de se converter, de entregar sua vida para Jesus, quero orar com você. Se você está desviado da fé e hoje quer se reconciliar, eu quero orar com você. Pastor, já fui crente, mas eu desanimei, eu saí, e hoje eu quero voltar. Todo mundo coloca a mão no coração, e somente quem quer se reconciliar com Jesus hoje, porque estava se desviado da fé, levante a mão. Só quem quer se reconciliar. Ou você que quer entregar a vida pela primeira vez, eu não vou te chamar aqui na frente. Você que não é crente ainda e hoje gostaria de entregar a sua vida, então você vai só levantar a sua mão direita e eu vou orar com você. Ou você que quer se entregar pela primeira vez, ou quer se reconciliar. Eu estou te dando a oportunidade, para que você não saia com a sensação de que faltou algo. Se você está desviado da fé, você precisa voltar urgente. E se você não fez sua decisão ainda, hoje é o dia, esta é a hora. Tem alguém decidido? Levante a mão direita e eu vou orar por você. Se alguém tiver decidido se entregar a Jesus ou se reconciliar. Tem alguém? Se não tem, eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu acredito que todo mundo aqui já é crente, ou está reconciliado. Mas se você de repente não se desviou, ou não é convertido ainda, eu vou te dar outra oportunidade. No final, você me procure, ou procure um dos pastores, para entregar sua vida pessoalmente para Jesus. Levante a mão na posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo continue com a tua vida, te levando a servir unicamente ao Deus vivo e verdadeiro. Quem crê recebe, diz amém. Diga aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Deus abençoe sua vida.